pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Estamos aqui no Papo Sem Fronteira, né? O programa que promete trazer diversidade de conteúdo. Estou aqui com meu amigo Marco Antônio. Ele é um especialista na área de máquinas pesadas, tanto da linha amarela quanto da linha verde, mas também de caminhões, né? Ele acaba focando um pouco mais na construção civil. E gratamente ele está aqui novamente a nosso convite para falar um pouquinho, né, sobre máquinas pesadas. Marco, Obrigado. tem gente que não conhece você ainda, tem vários aí que não viram ainda. Conta um Poxa, pouquinho como... quem é o Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida, Rodrigo. Muito obrigado por me convidar novamente. Eu sou Marco Antônio Arrabal, sou instrutor da Academia de Máquinas, instrutor-chefe da Academia de Máquinas, da academia que vocês já devem conhecer já, né? E nós ministramos treinamentos justamente na área de operação e manutenção de máquinas de construção agrícola, florestal, mineração e também na área automotiva de caminhões. Sim. Já há muito tempo. Dá para perceber pelos nossos cabelos Com brancos. cabelos brancos, né? Nós estávamos no evento e eu falei com o Marcão, né? Exato. Comentei sobre o D717A, Nossa, que tinha coisa mais o motor a linda. gasolina para dar partida no motor a diesel, era quase do mesmo tamanho que o motor a diesel. Exato. Nossa, eu vi pelo caminho um monte de D8 passando pela estrada, pelo rodoanel. Adivinha se eu já não lembrei, né, Rodrigo? D6, D4, D8. Aquelas edições comemorativas agora da Caterpillar de 100 anos, Sim. que a máquina vem toda cinza, coisa mais linda. Falei, putz, ó, o Rodrigão, ó, me lembrou dos A famosos... máquina é uma paixão, né? Ah, é o sangue amarelo correndo na veia, né, Rodrigo? Não tem como. Quem se apaixona, né? Mas o Marcão me presenteou com uma obra literária, né? Ele está há vários anos, né, trabalhando nessa obra. É uma obra que resume uma história de vida, uma história de treinamento, de formação, de preparação das pessoas. E eu queria que você comentasse um pouco, Marcão, como é que foi escrever? Esse é o nosso orgulho. Porque eu já Rodrigo. escrevi, né, já fui coautor de livros, eu sei que não é nada fácil Não é de fácil. achar as palavras certas. Nossa senhora, é verdade. Como é E que as é isso? lembranças, né? São tantas. Esse livro é uma coletânea de, pelo menos, Rodrigo, eu acredito assim, por cima, em torno de, no mínimo, uns 10, 15 anos de informação, de diálogos com operadores, engenheiros, todo mundo da área principalmente da área de construção, né? Da parte de construção, mineração. Então é uma coletânea de informações que a gente reuniu num livro. Ainda tive muito trabalho para resumir, porque sinceramente é muita coisa, é muita coisa. E queira ou não, eu tive o apoio da tecnologia, né? A tecnologia Essa nova era agora. Exato. Então a gente tem que se adequar, né? Peguei calhamaço de informação que eu já tinha digitado, que eu já tinha escanerizado, que eu já tinha reunido, né? A gente pôs numa plataforma própria e ele organizou as informações e depois eu vim refazendo o livro manualmente. Como assim? Praticamente com o apoio da inteligência artificial. Ela pegou tudo que eu escrevi, reuniu, e aí esse livro... Deu um arranjo grosso. Um né? arranjo grosso. Ele deu aproximadamente por volta de umas 200, 250 páginas. Nesse formato, no formato A4, que a gente está fazendo essa primeira impressão, ele está com 140 páginas. Mas se fosse de ver, o livro deveria ter 250. Mas é muito, né? O pessoal não cansa. Na metade do livro de 250 páginas já cansa. Né? Então eu fiz uma obra realmente objetiva, né? Reunindo informações, reunindo uma vivência toda na área de máquinas. Então é aquele negócio. O livro foi formatado para aquela pessoa, aquele rapaz ou aquela moça que está interessado em entrar nesta área de operação de máquinas, até o operador já acima dos 70, que já está quase se aposentando e que tem muita experiência. Mas às vezes não tem a oportunidade de ter o contato com a informação técnica qualificada. Isso mesmo, exatamente. Então é uma informação qualificada, ele é ilustrado, que é também para não cansar, né? Você pode ver que ele tem bastante ilustrações, né? Vou mostrar algumas aqui, ó. Bastante informação, bastante ilustração, né? E uma capa muito bonitinha, né? Com toda certeza. Totalmente assertiva, né? Então, é assim,
É um filho orgulhoso que a gente teve, né? É um sonho que eu já tinha há muitos anos, né? Porque mesmo eu estando há muitos anos na área de máquina, eu só desenvolvia manuais. E manual não é livro, né? E todo mundo fala que todo É homem técnico demais, às é vezes. técnico demais, E a leitura tem que ser exatamente. gostosa também. Isso. E esse livro incorpora justamente isso. Uma leitura agradável, técnica, porém agradável, né? E todo mundo não fala que você, antes de morrer, tem que ter um filho, fazer um livro e plantar uma árvore? Só me faltava, só me faltava Faltava fazer o o livro. livro, né? Eu quero, inclusive, fazer um agradecimento aqui à minha esposa pela paciência, porque foram dias e noites trancados no escritório reunindo essa Fazendo informação. essa coletânea. Nossa, porque é assim, né? Como a gente falou no começo, o sangue amarelo fica e pouca gente entende. Se passa uma Ferrari e uma Caterpillar lado a lado, eu não vou olhar a Ferrari, eu vou olhar Olhar a pra Caterpillar. Caterpillar amarelona. Isso. Né? Então, eu quero fazer um agradecimento aqui, se você me permite, à minha esposa, Com certeza. à minha família, pela paciência, né? De me ver há muito tempo trancado, mas tá aqui, graças a Deus, E né? creio também, acho que várias pessoas que passaram, né? Claro! Quantas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Nesse tempo, de alguma forma, te trouxeram informações Muita valiosas. informação. Rodrigo, olha, eu sou abençoado nesse sentido, porque as pessoas param e às vezes a gente até perde assim noção do tempo, né? Sim. Fica conversando com a pessoa sobre a experiência. Então, às vezes parece que é 10 minutos, não, você já parou, você fala, nossa, faz 2 horas e meia que eu tô conversando. Aí você pega aí a nota ou deixa uma nota de áudio depois. Então, eu também, óbvio, tenho que agradecer a esse pessoal que foi muito gratificante, né? E assim, né, Marcão? Quando a gente faz com paixão, né, Ah. eu costumo usar o termo tesão. Exato, Né? Se você faz com exato. paixão, não, é insuperável. É verdade, Não você tem sabe como, bem né? Porque disso. a entrega, ela é plena. Exato. A entrega é maravilhosa. É assim, eu quero inclusive depois, né, claro, um feedback dos leitores, um feedback seu, por favor, Sim. né? Porque já estou pensando na segunda edição. Ela acabou de sair, inclusive saiu na Amazon, né? A gente tá com a versão digital ainda agora, né? Como pré-lançamento. Tá na Amazon, tô fazendo uma grande divulgação nas minhas redes sociais e também né, no meu WhatsApp. Né? Mas logo, logo vai estar a versão impressa também, que a gente vai fazer, se Deus quiser, o lançamento lá na Pave. O Marcão não estava querendo falar, mas ele está planejando um mega É lançamento verdade, é com verdade. aos empresários aí do setor, né? Isso, De máquinas pesadas, né? Do fora de Exato. estrada, canteiro de obras, Exato. toda a parte agrícola, Isso, pessoal de mineração, locadora. locador, etc. Isso. Fazer um evento, a gente pretende, Prestigia, Marcão. exato, a gente pretende fazer um grande evento de lançamento na Pelmat. Na Pelmat, se tudo correr bem, o cronograma correr bem, logo depois da Pave. Porque Né? nós estávamos falando no intervalo, né, Marcão? Uhum. E o empresário, né? O empresário é um empreendedor. Normalmente ele começou lá, Isso. o avô dele talvez, né? Comprando a primeira máquina, A trabalhando maioria. como operador, ele compra a primeira máquina, ele Isso. montou a empresa dele. No colo do vô, no colo do pai, operando a máquina. Isso, para criar essa paixão. Exato. E nesse período, como ele tem que focar muito no negócio, ele acaba não focando na especialização. Porque é uma questão de ter que optar por uma linha ou por outra. Exato. Ele não teria empresa se ele não focasse no negócio. E aí a qualificação fica para segundo plano. Fica para segundo plano. E hoje em dia, Rodrigo, com todas as facilidades da tecnologia, não tem mais desculpa. Pode-se fazer um treinamento EAD, você pode fazer que nem eu já fiz 2 ou 3, acho que até mais, lives já com aula. Já com uma aula teórica, falando sobre segurança, falando sobre operação. Então, não tem desculpa hoje em dia para a pessoa se Não instruir. sei, falar que eu não sei, né? Exato. Eu não sei. Até porque a internet tem de tudo, Com vários recursos. mas também tem coisa muito boa. Tem coisas boas e, como eu digo nos meus treinamentos, tem coisas ruins. Porque aquele negócio, muitas vezes a gente vê algumas informações de TikTok, como eu falo, né? Sim. Que são assim abomináveis. Você não pode realmente ficar dando atenção a tudo, você tem que filtrar,
né? É o que eu É que falo, acho que algumas segurança. pessoas, nessa ânsia de ser famoso, Isso. começam a pesquisar na internet Você e falou tudo. proferir, Você falou tudo. proferir com base em um conteúdo. Em um E conhecimento. aí, e a ferramenta de inteligência artificial, ela não sabe se aquele conteúdo é bom, É correto é ou médio não. ou é péssimo. Exato, exato. E se ele não der sorte e fizer a varredura errada, e muitas vezes ele não se aprofunda no conhecimento, precisa bater um papo com alguém que é experiente, Exato. né? Exato. Ver como eu consigo colocar isso e encaixar. Isso mesmo. Ele acaba trazendo conhecimento falho, errado. Errado. E aí você, empresário, pode estar com o seu operador lá causando Exato. um prejuízo na tua máquina. Pelo amor de Deus. E Ao o prejuízo é contrário incalculável. Exato, incalculável. Eu vejo muitos operadores, a maioria deles são operadores do tipo freelance. É aquele cara que tem uma máquina só, que ele faz aqueles serviços aleatórios, né? Esse daí é o famoso operador influencer, né? Sim. Ele quer ganhar fazendo operação e quer ganhar fazendo influência. Mas aí vem de encontro com o que você comentou. Faltou o conhecimento técnico, que sempre fica para segundo plano, viu, Rodrigo? O pessoal só vai se preocupar com isso quando for entrar num empreendimento maior, que ele vê, opa, peraí, aqui a coisa é diferente. A empresa pede para você ter o treinamento, a empresa pede para você ter as certificações, e aí não dá para escapar. Não Aí dá é pra escapar. compulsório ou obrigatório. Obrigatório. Aí é obrigatório. É o que a gente mais pega hoje em dia. É o que a gente mais pega. Eu acabo transitando um pouco mais no transporte. E nós temos lá formação de motoristas, formação de instrutores Isso e mesmo. formação de gestores. Isso mesmo. Quando nós pegamos motorista, o motorista tem que estar muito dedicado no caminhão. Então, ele não Exatamente. tem tempo. Né? Ele não consegue, por exemplo, estar dirigindo e ter um recurso audiovisual para prestar atenção na estrada. Exatamente, não E pode. aí, quando está naquele processo de carga e descarga, tem mais gente envolvida e acaba não conseguindo se especializar. Exatamente. O instrutor, agora nós temos um programa na Alfabete, um abraço aí para o meu amigo Kaiser e meu amigo Carlos, lá da Alfabete. Nós temos um programa de formação pró de instrutores. Nossa. Que é pegar instrutores com experiência Legal. e levar para um patamar um pouco diferente e mostrar. Patamar superior. E mostrar não só. Todo mundo fala da importância do instrutor, mas na vírgula. O que representa a atuação dele na empresa. Exato. Nós estamos levando uma gestão muito mais moderna, mostrando quais são os resultados provenientes da função dele, do trabalho dele na empresa. Exatamente. E mais do que isso. Agora nós estamos lá no programa, nós estamos acho que na quarta, quinta, sexta turma. Legal. Formando gestores. Nossa, isso é maravilhoso. Porque eu conecto motorista, instrução e gestão. E gestores pega desde analistas até o proprietário, conselheiro, diretor, gerente, dono, supervisor, coordenador. Exato. E é incrível como as pessoas, nós estamos falando agora há pouco, dessa questão de ligar o treinamento, a qualificação, a resultado. Essa visão disruptiva, aberta, com tudo que a tecnologia oferece, a internet oferece, a literatura oferece, pessoas oferecem, e mesmo assim as empresas não aproveitam esse potencial. E os custos são baixos. A primeira coisa, quando a gente fala de treinamento, o gestor, o empresário, o empreendedor fala, mas qual é o custo disso? O custo é baixo perto de um prejuízo que você vai ter com um equipamento. Pode ser uma máquina, pode ser um trator, pode ser um caminhão, até um automóvel. Você pega uma máquina, por exemplo, se você sair da faixa de torque, você vai gastar 2, 3, pelo 4, amor 5 de litros Deus. por hora ou mais. Exatamente. Se eu gastar 5 litros por hora, 10 litros, 10 horas por dia, são 50 litros. Vezes 20 dias de trabalho, são 1.000 litros de diesel. Sem fazer sem fazer ruído. Sem fazer ruído. Eu vivo e como é que eu sei que o meu operador não está gastando mais 5 litros por hora? Aí entra um assunto muito importante que eu quero comentar com você. Aí entra a Ravex. A Ravex, com todo o sistema dela de telemetria, a gente pode fazer um belo de um controle em cima disso. Mas eu quero comentar antes o seguinte. Eu acho que, por exemplo,
tudo está errado em relação à formação desde o motorista até um operador. Vou te explicar por quê. Quando a pessoa fala, eu sou um motorista profissional, desculpa, ela tinha que ter aulas de física na autoescola. Como assim? Como assim? Pois é, aula de física na autoescola. Para ele saber o que é centro de gravidade, força centrífuga, potência, torque. Inércia. Exato, inércia, estática. Você entendeu a abrangência? O pessoal me chama de louco. Eu falo, não, isso é ensinado lá fora. A pessoa começa, por que nos Estados Unidos o motorista pode ser, com 16 anos, pode começar a dirigir? Porque ele está justamente ou na faculdade ou no ensino secundário, já aprendendo isso concomitante com a autoescola. E o pai está ensinando, porque lá o pai ensina. O pai ensina antes e ele não vai despreparado. Talvez não com tanta qualidade, mas com coração não tem igual. Não tem como. Aí depois, quando ele pega e faz aula com o instrutor, ele já está sabendo de tudo. Mas além disso, ele vai ter um treinamento adicional se ele for um motorista profissional ou um operador. Eu não sei se eu comentei na outra live, mas nos Estados Unidos existe curso superior de operador de máquinas de construção. Quando não tem esse curso, ele está agregado à grade de engenharia civil. Sim. Nos Estados Unidos e no Canadá. E na Austrália não é diferente, mas o foco lá é mais mineração. O operador de uma Caterpillar 777, aqueles caminhões enormes fora de estrada, daquelas escavadeiras pesadas, eles têm treinamentos específicos. Ele não é um cara que saiu do caminhão e foi para uma escavadeira. Como acontece no Brasil. Aqui no Brasil acontece. Pela falta de mão de obra. É triste isso. Eu vejo, às vezes, por exemplo, a empresa faz um curso com 15, 20 operadores. Aí chega o caminhoneiro, o caçambeiro, e fala, eu queria tanto fazer esse curso. Eu falo para eles, olha, você tem que falar com fulano de tal. Aí você percebe, ele quer só das duas uma. Ou mudar de salário, de faixa de salário, Sim. né? Ou sair daquela vida de caminhoneiro, que para ele é chata, precisa ficar dirigindo, e o operador de máquinas é mais tranquilo. Não é assim. Você tem que ter jeito, você tem que ter realmente a vontade no coração. O sangue amarelo, como a gente comentou, né? Como você comentou. Eu sempre falei para meus filhos, né? Lógico que tem a renda relacionada. Claro. Mas que se eles optassem serem médicos, que eles fossem os melhores médicos do mundo. Exatamente. Né? Buscassem isso. Exatamente. Se ele optasse ser um motorista, que ele fosse o melhor motorista do mundo. Exato. E se ele optasse por ser um professor, que ele fosse então buscar ser o melhor professor exato, que ele seja o melhor profissional. Para fazer com amor, com mesmo. paixão, né? Porque a entrega é muito diferente. Né? Exato. Independente da profissão. E o operador de máquina, ele também sofreu essa transição como motorista carreteiro, por exemplo, que teve uma evasão, não vai serviço, que tem coisa muito melhor. Exato. Você percebe na maioria, principalmente empresas grandes, construtoras grandes, que eu já atendi bastante, empreiteiros grandes, assim, um número que normalmente a empresa tem. As máquinas e os basculantes são deles. Não vou citar nomes, obviamente, mas a maioria das empresas são aqui, inclusive de São Paulo. O caminhoneiro nunca está feliz. O caçambeiro nunca está feliz. Por quê? É uma carga de trabalho excessiva para ele. Porque ele pensa da seguinte forma. Pô, o cara tá pegando com a escavadeira, carregando o meu caminhão, ele fica lá sossegado, enquanto eu tenho que sair, dar uma volta no aterro. Então ele acha que aquele trabalho dele não é imprescindível. Trabalha muito mais do que o outro. Trabalha muito mais do que o outro e ganha menos. E ganha, isso é uma realidade. Tá? Então ele pensa da seguinte forma, pô, eu quero ser operador de máquina para ficar sossegado e ganhar mais. Mas ele esquece o quê? Que o conhecimento do operador de máquina é um e o conhecimento do caminhoneiro é outro. Cada um tem sua importância. Como eu te disse, ele tem que saber física. O caminhoneiro tem que ter conhecimento de física.
Não por isso, o operador também. Meus cursos eu falo muito de, principalmente, ângulo, de tombamento, carga de tombamento, né? Altura de Ângulo de despejo, trabalho, ângulo, lubrificação. nossa, tudo. Trabalha com a máquina inclinada, vai trabalhar com lubrificação Sim, deficiente. exato. Que nem eu atendo muitas empresas que, é assim, eu trabalho com uma faixa de máquinas de 1 a 700 toneladas, né? Pequena faixa, né? Muita gente que trabalha com máquina de 1 tonelada não consegue entender. Ai, mas por que eu tô descendo e tá dando problema de força hidráulica? Ah, meu querido, você está descendo, primeiro, além dos parâmetros técnicos da própria máquina, né? Cada máquina tem uma rampa. Tem uma rampa máxima, né? Tanto positiva quanto negativa, né? E aí ele não consegue entender. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Se fizesse um treinamento, eu saberia. E poderia justamente evitar esses problemas. Problemas de garantia de máquinas novas também. Você comprou a sua primeira máquina, né? Eu vejo isso principalmente por uma empresa que eu trabalho aqui em Diadema, em São Paulo, né? Eles trabalham com uma faixa na área de mini máquinas. Eles têm muita reclamação justamente do quê? De problema de motor, problema de força hidráulica. E não é problema do conjunto hidráulico ou problema do motor. É problema de operação. Simplesmente isso. Do cara não. Porque o checklist diário é obrigatório para qualquer máquina, meu Rodrigo. Qualquer máquina, independente do tamanho. Como eu te disse, de 1 a 700, você tem que fazer o checklist diário. Falta óleo, tem que pôr. Graxa todo dia. Não é um automóvel. O pessoal esquece que a máquina não é um automóvel. Ela tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso constantemente. É um patrimônio. Marcão, o papo tá ótimo. Acabou passando do primeiro bloco. Perdão. Tá muito gostoso o papo. Vou voltar na manutenção, porque isso aí é vida, né? É interessante. É como a água para nós seres humanos. Exato. Né? A graxa, É o sangue. É o sangue. Até o próximo bloco. amigo Marco, ele que é um especialista na parte de máquinas pesadas, entre outras especialidades, e nós vimos comentando, né, sobre a questão da lubrificação e da graxa da vida útil. Exato. Eu tenho uma caminhonete L200, e a L200, os pivôs dianteiros, né, e o cardan, etc., é tudo lubrificado ainda. Ela tem a graxeirinha, né? A graxeirinha. Isso. E até hoje não precisa substituir os pivôs. Olha Por conta que da beleza. lubrificação. E você falou que é
a vida, É né? a vida. Até nós comparamos ali no bloco Exato. anterior ao sangue, né? Exato. Essa questão de estar por dentro. Conta um pouquinho Exatamente. para o pessoal que quer saber Claro. o quanto isso é importante na máquina É pesada. imprescindível na máquina pesada manter a lubrificação. O pessoal acredita que aqueles barulhos todos, quando a máquina está funcionando, são normais. De forma alguma. Aquele glá, 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 glá. Não. Isso é desgaste, principalmente devido ao quê? À falta de lubrificação. A lubrificação de todas as graxeiras, Rodrigo, é diária. Assim como toda verificação de níveis de óleo do motor, óleo hidráulico, óleo da transmissão. Todos esses fluidos, Rodrigo, são imprescindíveis para o funcionamento da máquina. Vamos supor que, por exemplo, durante a noite, todas as máquinas não vão ficar guardadinhas numa garagem, coberta, elas vão ficar no tempo, sim, obviamente. E às vezes não, sempre, né? Existe a dilatação e a contração dos metais. Numa brincadeira dessa, pode forçar alguma estrutura e proporcionar uma fissura, fazer qualquer. Isso é natural. E pode dar um vazamento. Imagina você ligar a tua máquina logo de manhã, houve um rompimento pequeno, uma fissura pequena num radiador, que é normalmente de alumínio. Vazou a noite toda e ficou com metade do nível. Você vai trabalhar no campo e daqui a pouco acende um monte de luz no painel. O instrutor que é preparado, ele sabe... Primeiro, ele já teria feito checklist, óbvio. Sim. Mas ele já saberia qual seria a causa do problema. Né? O que não é preparado vai entrar em desespero. Vai solicitar, se a máquina for nova, vai solicitar garantia, não vai ser dada. Entendeu? Então tem essa série de fatores que é imprescindível. Por isso que nas empresas grandes é procedimento. Todo dia tem que se fazer o checklist. E eu reforço isso nos treinamentos. Reforço assim. E também comento aqui no livro. No livro também tem toda essa... Tem as experiências que o pessoal passa com isso. Mas também tem assim, né? Eu trabalhei com máquina pesada também, trabalhei com canteiro de obra. E aí ele vai colocar a graxa. E aí vai passar a graxa de um lado, do outro lado não. Ou quando começou de passar a graxa, ele não continua, porque a graxa não tem só a função de lubrificação. Ela tem a função de expelir areia. Isso. A máquina trabalha na poeira o dia inteiro, expelir essa areia da bucha do pino, né? Outro componente. E dissipar o calor. Pouca gente sabe disso. Todo lubrificante tem esse poder. Desde a graxa até o óleo do motor, o óleo hidráulico, ele tem o poder de ajudar na dissipação do calor. Interessante. Tanto que máquina pesada tem o trocador de calor. Trocador de calor para tudo. Tem o trocador de calor do sistema hidráulico, tem o trocador de calor da transmissão, tem o trocador do motor e tem também o condensador do ar-condicionado. Então, algumas máquinas você olha assim, tem 4 radiadores. Sim. Tranquilamente. E se tiver um circuito auxiliar, é capaz de ter um quinto, dependendo do tipo de máquina. Né? Mas é interessante esse assunto graxa. Eu adoro falar de lubrificação. Porque o pessoal acha que é algo... Não, isso daí não, né? Não vai rolar. Posso pôr qualquer graxa, né? Pô, que nem vejo muito pessoal pondo graxa azul. Não, é graxa de sabão de lítio tipo 2. Pronto. E outra, existem folgas entre as buchas e os pinos. Essa folga não pode ficar seca. Ela não pode. Você vai proporcionar um desgaste maior. Exato. E uma das funções do lubrificante é ocupar esse espaço. Fazer o ajuste das folgas axiais. Exato, exatamente. Falou tudo. Tá vendo como é bom falar com especialista, gente? Mas é isso mesmo, Rodrigo, tá certo. Agora, imagina a seguinte situação. O cara esquece de lubrificar um dia, esquece de lubrificar 2, uma semana. Você deve ter visto muitas vezes as máquinas, clá, 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 principalmente escavadeira, né? Que tem pino e bucha para tudo que é lado. E gira 360 graus. Pá carregadeira. Porque o trator de espelho, na hora que encostou a lâmina, por mais que ele tenha folga axial, ele já ele vai ajusta a folga e mata, né? Exatamente. Então, eles acham normal esse glá, 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 glá. Não, tá tudo errado. A máquina não tem que soltar a fumaça preta. Porque a graxa ela vai tirar a pancada seca, ela vai fazer uma pancada mais suave, por mais que esteja desgastado. Exato. E é o que eu vivo falando para os operadores que fazem nosso curso. Você não quer entrar na máquina, operar ela o dia inteiro
e sair dela como se você não tivesse entrado às 8 horas da manhã, isso às 18? Como assim? Porque tem muita gente que entra na máquina às 8, sai às 18 podre, moído, ruído, vibração, aquecimento, tudo isso é ruim, prejudicial, falta de ergonomia Não só para para o a máquina, operador, não só para a máquina como operador. e para o patrão. Exato, porque esse cara no dia seguinte vai faltar. No dia seguinte ele vai no médico, vai ter uma doença ocupacional. Então, nos nossos cursos, até isso a gente fala. Como regular espelho, como arrumar os bancos. Porque muita gente opera de forma errada, como se estivesse num carro, num Gol, no Gol bolinha rebaixado. E a postura cansa. A postura cansa. Esse movimento aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. Porque existem máquinas, principalmente aquelas de pavimentação, e o banco gira, ele gira 180 graus. No caso da retroescavadeira, ele também gira, obviamente, Sim. né? Mas tem máquina que o banco é fixo. Como você vai fazer isso? Espelhos retrovisores, câmeras, mas precisa estar ajustado. Eu vivo falando pro pessoal, ajuste de espelho é imprescindível. E espelhos, obviamente, né, bem fixados à estrutura da máquina. Para não ficar Porque não vibrando, adianta. você não enxerga nada. Porque além de não enxergar nada, se você ficar olhando muito, dá problema de vista. Dá o que o pessoal chama aí em oftalmologia de aberração, né? Então, para você ver como, olha a falta de informação, não é nem falar, poxa, eu preciso fazer o treinamento para saber isso. Não, é informação. Só que não é todo mundo que fala. E não é informação que você colhe na internet. Não colhe na E a internet. grande diferença entre a IA e a experiência é que a IA varre um Exato. punhado de informação. É Só genérico. que ela não sabe o que disso é bom e o que é ruim. Exatamente. E a experiência de campo, a experiência de cabelos brancos, né? Exatamente, é isso que vale, né? Tem uma Você coisa falou aprendizada, tudo. às vezes, muitas vezes pela dor, né? Eu já trabalhei, já estava desconfortável, até aprender qual que era a Isso. posição correta. Exato. Não, Rodrigo, é assim, o treinamento é imprescindível, ponto final. O pessoal, mas você fala isso porque você é da área. Não, porque quando eu era também gestor, eu tinha essa preocupação. Isso desde a época de, poxa, quando eu iniciei no treinamento, eu era aprendiz do Senai, como eu falei na outra live. Então, essa preocupação, inclusive, vai também para o caminhão, para o caminhoneiro, né? Nós tínhamos cursos específicos da Volkswagen Caminhões voltados para o caminhoneiro. Treinamos o pessoal do Exército lá atrás, quando os primeiros caminhões Volkswagen começaram a se alistar no Exército. Sim. E os primeiros caminhões da Volkswagen foram justamente lá para a região norte. Foi uma leva de instrutores lá, né? Eram os primeiros caminhões Volkswagen da montadora na época. Né? Foi com um centro de treinamento móvel e ensina tudo isso. Né? Então é assim, é informação, é cultura. Uma coisa bem importante, Marcão, que você comentasse, gasta alguns milhões para comprar uma máquina, coloca um operador sem experiência, não experiência. Ou que acredita que tem experiência, né? Ou que... Oi? Pega o operador que não tem experiência na máquina, em toda a tecnologia embarcada. Isso, exato. Não recebe a orientação correta, e aí você coloca essa máquina para trabalhar. E esse operador, por exemplo, trabalha na faixa de trabalho errado. Nossa. Acima da faixa de torque. Superaquecendo a máquina. Aquecendo todos os componentes. Além da lateralidade, do equilíbrio, ou com rampa muito íngreme, entre outros. Sobrepeso. E aí essa máquina, sobrepeso, aí esta máquina, que vai receber essa carga no início da vida dela, já começa da maneira totalmente errada. E o empresário, depois de 1, 2 anos, não entende porque uma máquina tão bem projetada, referência às vezes do mercado, começa a gerar um custo de manutenção excessivo. Mas o custo não é proveniente do final da vida útil dela. Esse custo
Exato. Começou a acontecer no começo da vida dela. Da hora zero. Porque quando Exato. você começa a fazer Exatamente. errado, você não vai mais ajustar a folga axial, coaxial de pino e bucha. A manutenção normalmente é precária. O abastecimento. O abastecimento é outro critério também que o pessoal adota assim, meio que seja o que Deus quiser. E areia para dentro do tanque. Ah, não só E areia. água. Combustível errado. E outra, momentos de abastecer. No nosso treinamento eu falo o quê? O abastecimento tem que ser feito quando? No final do turno, não no começo do turno. Por quê? Sabe por quê? Por causa da evaporação. Você pega, primeiro, você abastece a máquina no final do turno, no nível correto, ela nunca pode passar do gargalo, porque tem aquele canalzinho, né? Sim. Ó, tá bem interessante essa live, viu, pessoal? Tô dando uma aula aqui, ó. Vocês só vão aprender de verdade no treinamento, mas eu tô dando um spoiler. Você tem aquele gargalo que vai além do, Sim. né? Então ele tem uma superfície que ela tem que... Que é o final ali do tanque. isso, é o final do gargalo, né? Que vai dar a trava. Aqui é o nível. Muita gente abastece acima, começa a vazar derramar. pelo respiro, né? E se você deixar abaixo, o que vai acontecer? O diesel é muito higroscópico ou já vem contaminado com água. Essa água, ela vai fazer o quê? No decorrer da noite, que esfria, essa água vai começar a evaporar dentro do tanque, ela vai descer. Você de manhã pega, abre o bujão e drena. Se você abastecer no turno, você está misturando água com óleo. E vai funcionar. Não vai fazer a decantação. Não vai dar tempo de fazer essa inimigo separação. do unidade injetor. Então, o injetor é água. Exato. Porque o particulado para no filtro. Exato. Porque o particulado é fácil de separar. O difícil é a água. Outra coisa, muita gente abastece com S500, onde tem que ir com S10. Isso também é extremamente perigoso, porque o alto índice de enxofre também prejudica os componentes do sistema de injeção. E da câmara de combustão também. Sem a menor dúvida. Formação de carvão, ó, E aliás, vai fazer um churrasco. uma das funções do óleo lubrificante é a de limpeza da máquina. Exato. Ele tem funções detergentes. Ele tem muito... O óleo, que nem o pessoal fala, precisa pôr algum tipo de aditivo no meu produto, na minha máquina. Quando ela é nova, não. Mas depois de uma certa ciclagem, vamos falar assim, é recomendável usar aditivos sim. Tá? Eu já conversei com diversas empresas que fazem aditivos e eu estou inclusive testando uma, não vou ainda falar o nome, porque eu ainda estou testando. Mas tem uma empresa que, inclusive na última Brasil Equipo Show, me procurou, falou, poxa, a gente faz, tá? Ele já tem clientes grandes, e eu até falei, não, vou fazer uns testes, eu quero ver como funciona. Mas até, por exemplo, umas 1.000 horas, 2.000 horas, você não tem necessidade de usar nenhum aditivo. Porque o óleo de boa qualidade e procedência, vale ressaltar, né? Sim. É o necessário. Não adianta pôr um óleo meia boca ou de uma marca, sei lá eu de onde, né? Existem hoje óleos recuperados. Eu nunca vi isso, gente. Pelo amor de Deus, como assim? Óleo recuperado? Não pode, tem que ser óleo virgem. De preferência sintético ou semissintético, de acordo com as especificações do fabricante. Sim. O fabricante recomendou um classe CH, vai no CH, não vai no CD, que é um óleo de classificação API menor. Na verdade, para quem não conhece, né, quando a gente está falando a nomenclatura. Isso. E quanto maior a letra, o óleo é mais evoluído. E mais E aí evoluído. tem óleos para motores a diesel e motores a gasolina. Isso, Não exatamente. adianta comprar também um óleo de motor a gasolina e colocar no motor a diesel, que isso vai causar um dano na máquina. Alto papo técnico, isso mesmo, muito bom. Legal. É ótimo. Então, e tem essa. Você percebeu a quantidade de preocupações, informações que a gente tem que passar nos treinamentos? Aí vem aquele negócio. É caro o treinamento? Mas Né? É caro o treinamento? Não, eu né? conheci uma pessoa na minha vida que lia todos os manuais daquilo que comprava. Meu pai. Você falou uma coisa muito Todos os interessante. Muito interessante. Então, se meu pai comprasse uma geladeira, ele lia o manual da geladeira. Eu sou assim, eu Se ele leio comprasse tudo. um ferro, ele lia o manual do ferro. Se Exato. comprasse um carro, ele... Tudo bem que eu desenvolvi essa cultura de ler manual, porque
desde que eu me conheço por gente, na indústria, a gente é obrigado Até para aprofundar, para aprofundar o aprofundamento conhecimento. técnico. Exato. E teve uma época da minha vida que eu fazia traduções de manuais para simplesmente todas as montadoras do Brasil. Todas. Fiz tradução para Caterpillar, fiz tradução para John Deere, fiz tradução para Case New Holland, fiz tradução para Dynapac, por aí vai. É que a literatura estrangeira. Literatura técnica, vem tudo de fora, né? E E desenvolvimento. conforme a colocação, É, não é tradução literal. É isso entendimento. mesmo. Tem que ter muita Isso experiência mesmo. do Exato. equipamento para fazer o entendimento, né? Traduzindo E do olha o português. resultado. É isso aí. É isso daqui, ó. O resultado é esse. É tanto conhecimento por um preço ridículo. O pessoal, às vezes, tem preguiça de ler, mas não tenha. Leia duas não, vai 5 páginas por dia. Você vai gostar da leitura. Você vai gostar, você vai Nós ver. falamos uma coisa antes. Você vai Tem um ver. operador que vai ter que gastar 5 litros a mais por hora. 10 horas são 50 litros. Exato. 20 dias são 1.000 litros. 1.000 Exatamente. litros estão falando por baixo em R$ 5.500. Olha isso. Se tiver 10 operadores, nós estamos falando de 50, 5 vezes 5, 10, R$ 60 mil. Uhum. Aí você pede, sei lá, 15 mil para formar esses operadores, eu acho que é caro. Pois é. Pois é. Eu escrevo E isso muito, me deixa. Isso Eu me tenho- deixa preocupado. eu me tenho deixa escrito preocupado. muito. Uhum. Eu tive até uma experiência agora há pouco tempo. Uhum. Eu fiz uma proposta para uma empresa e aí eles fizeram uma contraproposta ridícula. Aquela, né? É. Aí eu falei para ele assim, pega um motorista. Um. Pega o motorista de operação Isso. e Um só. coloca para treinar. Isso. Exato. Exato. Você está me chamando porque você não consegue. Não estou desmerecendo a função motorista, porque Exato. meu pai foi caminhoneiro, Não, eu fui exato. caminhoneiro, Não é sou menosprezando. apaixonado por isso. Mas Exato. ele não tem tempo para isso. Não. Nós Exato. buscamos uma linha diferente de trabalho É. e nos dedicamos. Da mesma jeito que o motorista é talvez o maior especialista do mundo em condução, Uhum. nós fomos, né, Isso mesmo. uma formação um pouco diferente de conseguir conciliar a condução com máquina, com tecnologia, com momento, com dezenas de variáveis para poder extrair o melhor resultado. Isso. E as pessoas não valorizam. E, Rodrigo, formar um instrutor é caro. Se você tirar um operador, se você tirar um motorista, pura e simplesmente falar você é instrutor, ele não vai performar plenamente e em curto intervalo de tempo. Muita gente me procura falando, professor, eu queria ser instrutor como você. Falo, maravilha, desculpa o que eu vou te falar, eu posso te dar a instrução preliminar, mas o resto é como ser um operador, é o dia a dia. Você vai ter que se chão, adaptar. é muito chão de profissão. É chão. O pessoal não pode É- é- ignorar é- isso. É, Nos devidos pode. momentos do tempo é muito certo e errado, exato. né, para entender hoje qual é o correto e a partir do errado, É. né, saber qual é o errado também, Exato. você não faz isso, que esse É. vai ser o dano. Outra coisa interessante, né? Eu até esqueci de te comentar. Esse livro, eu estou fazendo uma pós-graduação na área de docência. Docência de educação profissional e tecnológica. Ele vai fazer parte do meu TCC. Já conversei com os orientadores, eles adoraram a ideia. Então, puxado nele, a gente vai fazer o meu TCC. Legal. Então, é um trabalho científico de alta importância que eu estou praticamente dando para a comunidade de São operadores. 20, 30, 40 anos, Isso, que eu já estou matando Resumindo, isso. e você entrega isso por algumas horas de leitura. Exato. É o que eu falo, é o que eu falo. Você sabe, você escreve artigos, você sabe o que eu estou falando. Você escreve artigos maravilhosos que eu vejo. Gente, o pessoal às vezes ignora. E é aí a base, tá, da nossa pirâmide do conhecimento. É isso mesmo. E o conhecimento está em tudo, né, Rodrigo? Não é só operação de máquinas, é em TI, é em logística, é em toda essa área aí, Com certeza. né? Marcão, chegamos ao final de mais um bloco. Quero te agradecer novamente por estar aqui. Eu que agradeço. Agradecer Obrigado a a audiência de vocês e até o Obrigado. próximo bloco.
Olá, pessoal, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com meu amigo Marcão, é um dos maiores especialistas do Brasil e do mundo na parte de Obrigado. máquinas pesadas, principalmente, que é o foco, o métier que ele atua, entre outros tipos de equipamentos. Já estou num papo muito gostoso sobre manutenção, desempenho, longevidade de máquina, consumo, entre outros. Uhum. E nós falamos aqui no intervalo sobre telemetria, Exato. os dados telemáticos. Nossa. Marcão, qual que é a tua visão sobre Meu telemetria? Deus. Olha, é um mundo maravilhoso. Maravilhoso. Já faz um bom tempo que eu já tenho acompanhado isso, porque uma das pioneiras na área dessa parte de monitoramento foi a Caterpillar, né? E eles têm, assim, um sistema, que inclusive é um sistema que conta com satélites próprios, por incrível que pareça. Agora eu acho que eles devem ter terceirizado com o Elon Musk. Mas na época que tudo começou, a Caterpillar tinha um satélite disponível para ela, né? E esse mundo da telemetria hoje eu acho imprescindível. Eu sugiro sempre que não só os proprietários de máquina, mas construtoras, empreiteiros, até mesmo operador que for contratar uma máquina só, que tenha esse A produto, telemetria. que tenha telemetria, porque ela vai saber onde a sua máquina está, quantas horas ela está funcionando, temperaturas, sabe, do motor, uma série de informações super úteis, tá? Para o funcionamento correto da máquina. E isso vai ajudar numa série de ações, não só do momento, como futuras, né? Por exemplo, às vezes, para um atendimento de uma garantia, você tem lá todos os parâmetros. Fala, ó, o problema não é o operador, o problema é o motor deu esse problema, Dica-se de passagem, né? que se essa máquina for para garantia, a montadora sabe. Exatamente. Então, se você não operar na Isso condição mesmo. ideal, É, você não vai exato. ser indenizado De porque a jeito montadora tem essa nenhum. informação porque está no módulo. Ela Isso. vai puxar a informação para trás. Muito Ou bem. opera certo, Exato, ótimo, muito obrigado. É isso mesmo. Sem dúvida. A montadora sabe. Se a tua máquina é eletrônica, não são as mecânicas, obviamente, né? Se elas são já, como já diz o padrão nosso hoje do Promar, né? Todas as máquinas têm que ser de injeção eletrônica, contém um módulo. Então, Rodrigo, a telemetria é importantíssima. Não é um luxo, sabe? Às vezes por uma taxa mensal baixíssima, você tem uma série de controles que você... E outra. já estamos falando de R$ 200 para acomodar. Isso, Tem a localização da máquina. exato. Tem o setup de operação, R$200. hora produtiva, hora improdutiva, Não, temperatura do exato. líquido de arrefecimento, temperatura de ignição, Exato. temperatura do motor, temperatura do óleo hidráulico, Exato, isso mesmo. E muito mais. condição de faixa de operação, Código de falha. código de falha. Código de falha. Porque a maioria dos sistemas telemáticos, inclusive da Avex, eles são justamente, né? Acredito eu, bem assim, colados com o que a máquina precisa e o que o usuário precisa. Tem dados telemáticos de algumas montadoras Uhum. que sobe, né? 180 insights, né? São 180 Que legal. informações por milésimo de segundo. É uma maravilha isso. A telemetria, Maravilhas da informática, né? a telemetria consegue te precisar de forma milimétrica Exato. todos os movimentos. E eu trabalhei uma temporada na área de portos, pouco tempo. E se você colocar aceleradores na máquina, como o pessoal de Porto coloca em guindaste, você vai saber o esforço em cada ponto da tua máquina. E você consegue ligar isso na tua telemetria e você vai ter isso ou no teu smartphone, ou no seu computador, ou no seu notebook. Ah, mas eu tenho uma máquina só. Isso é excesso de zelo? Não é. Não é. Porque a diferença de 1 para 1000 é só o tamanho da câmera. Exatamente. E outra, hoje com as facilidades que todas as empresas dão para a aquisição desse tipo de produto, eu não vejo, sabe? Eu acho que tinha, sinceramente, que sair de fábrica. Sabe? Vocês já instalarem e falar, ó, tinha que ser obrigatório por lei. Pronto, vamos falar a verdade. Se o operador, né, o motorista, né? Nós temos máquinas com rotação estática
e máquinas com rotação variável, que é pior. Isso. Na rotação estática eu travo ela em, sei lá, 1.500 RPM, né, de acordo com a orientação do fabricante. Uhum. Entre 1.800 e 2.200 é a média. Dependendo da orientação do fabricante. Isso mesmo. Mas sempre lembrando que a partir do pico extra-econômico, né? A partir do pico extra-econômico eu tenho menos força proporcional em relação ao consumo específico maior de combustível. Exatamente. E antes, né, que a curva de torque, antes do pico extra-econômico, Ela eu tenho mais força em relação a um consumo específico proporcionalmente menor. Exatamente. Então, quanto mais eu trabalhar para baixo, né, para a esquerda da minha curva de torque, do ponto, a partir do ponto do pico extra-econômico, isso mesmo. eu vou ter mais longevidade, menos temperatura, sem menos consumo de combustível, exato, menor risco de acidente. E outra, a máquina fica menos violenta. Exato. O pessoal acha, muitos operadores, assim, principalmente os mais novos, acham que a máquina é violenta. Quando eles entram na máquina pela primeira vez, eles percebem que o joystick, ele é tão, vamos dizer assim, tão sensível quanto um joystick de PlayStation 5. Sim. Tão sensível quanto. Aí eles falam, nossa, professor, é agressivo, né? Olha, você achou que era o quê? Você achou que era o quê? Exato, não, tem que ser na hora. Então você vira, a máquina já vira. Porque a condição de operação no sistema hidráulico antigo era full. Exato. Na hora que eu abro ou fecho uma quando era válvula, alavancona. Exato. Hoje em dia, com as eletroeletrônicas, com essas válvulas modernas, com uma série de solenoide, é assim, a máquina ela é muito ágil. Para quê? Proporcionar produtividade. Ágil e segura. Ágil, exato. Talvez até com menos segurança. Que a eletrônica consegue equalizar isso, né? Isso, porque também quando você põe ela no neutro, ela opa, né? Que é o que eu brinco com o pessoal. Máquina hidrostática, o freio não é no pé, é na mão. Você já deve ter operado. Eu operei pelo menos a 8T. 8T. Que também era com motor a partir da gasolina, só que a 8 a 12. Nossa, que sonho isso. E aí era tudo mecânico. Tudo alavanca. Se levasse com o braço meio... O manche, né? O pessoal ainda chamava de manche. Tomava ali uma pancada. Nossa, partida. Quase colar né? Exato. Não, e para você ver, né, como são as coisas. Hoje, as D8... joystick, coisa mais linda do mundo, apaixonante, maravilhoso. Eu falo pro pessoal de trator de esteira, né? Você está numa nave da Star Wars, então respeite-a, tá? Como tal. E até porque a eletrônica é mais sensível. Nossa, extremamente sensível, os controles no botão. E há pouco tempo atrás, um pessoal foi visitar a Caterpillar e conheceu, né? O pessoal de influencer conheceu a pá carregadeira sem volante. Isso é antigo, viu? A Volvo já tinha, mas a Caterpillar também, né? Não tem volante. E eles, oi, como assim? Cadê? Coisa mais linda do mundo. Fantástico, né? Um ladinho só. Vira pra cá. Vira pra lá. Hoje, ó, John Deere, Caterpillar, a Komatsu eu não tenho certeza. Essas montadoras, a Volvo, já tem toda toda essa dirigibilidade já aqui, ó, na palma da mão. O volante tá fadado a logo desaparecer das máquinas. Mas eu te falo, isso é uma preparação para quê? Para as máquinas autônomas. Máquinas autônomas. Porque dentro de um container... Porque eu não preciso estar na máquina. Exato. Eu posso operar de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Já tem projetos bem desenvolvidos na Vale. Já. Eu tive a oportunidade de conhecer. A CAT já tem um sistema chamado CAT Command. O CAT Command, você comanda até 8 máquinas dentro de um container. Dentro do container. É porque está no circuito vicioso, né? Vai para a mina, faz a mesma manobra, o mesmo lugar. Depois que ele aprendeu. Dentro do circuito fechado, não tem problema. O que é agricultura de precisão? Quando começou-se a fazer agricultura de precisão na aplicação do defensivo, houve uma redução de no mínimo 10% do insumo do defensivo, que é do defensivo agrícola. Por sobreposição de linha. Sim. Você pega 25, 30 metros, 50 metros de haste. A John Deere é especialista nessa área. Fiz muitos materiais para eles lá na fábrica de Montenegro. Você deve conhecer. Sim.
eles são especialistas, eles já estavam desenvolvendo há muito tempo essas máquinas. É que é óbvio, nós estamos num país considerado de terceiro mundo. Então, fazer essa migração do autônomo, né, do pessoal, Demora um pouco mais chegar aqui. demora e é assim, a gente sabe que isso vai ter um problema social sério. Porque muita gente vai ser mandada embora, né? Muita gente vai ficar desempregada e não vai ter o que fazer. Mas o próprio Elon Musk fala que vai ter que ter política social. É, Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque a tecnologia, da Não tem o que maneira como fazer. ela vem a galope, Exatamente. muita gente vai ficar sem acesso ao mercado de trabalho. E as pessoas não entendem isso. Não entende. E se você é um operador É. bem preparado, bem treinado, Você vai continuar. eu Você vai escrevi aqui continuar. no intervalo, Uhum. se você, dentro da área de logística, né? Se você pega, por exemplo, um motorista de caminhão ruim, né? Ele pode te E o que entregar, não tá no gibi, né? Vamos lá. ele pode te entregar até 45,6% de resultado. Nossa senhora. Até. Até o pico. O pico. Uhum. Aí você. Aí o empresário perde esse motorista. Perde. Agora esquece esse motorista. Então eu tenho um motorista bom. Uhum. Cara que faz média, que respeita, né? Que tá lá com 40% a menos no consumo de manutenção, de pneu, 35% a menos no consumo de combustível, que é mosca branca no mercado. Exato. Aí por R$ 1.000 ele perde esse motorista. Aí mudam-se as bases. E ele pega o motorista ruim. Aí ele aumenta o custo dele em até 83,7%. Inverte essas bases. Eu tenho uma base boa, baixa, e vou para uma base custosa. Olha É incrível. isso. Gente, os números são assustadores. É incrível. Você pegar e calcular isso é exatamente isso. Isso acontece com o operador de máquina. Acontece. Se eu tenho um operador cuidadoso, um cara mais calmo, que trabalha na faixa de torque, né? Nossa. Rotação, que não excede as temperaturas da máquina, eu posso melhorar ele, eu vou melhorar ele 10, 15, 20%. Uhum. Só que se eu perder ele e pegar alguém que não conhece nada, que é o que você falou, trouxer para operar minha máquina, eu posso desgastar a minha máquina e gerar custos excessivos em até quase 84%. Olha, nas nossas pesquisas, eu fiz uma pesquisa interna com as pessoas que tiveram nosso treinamento depois, né, com toda a conscientização, orientação, a maioria dos operadores melhoraram no mínimo, entre 30% e 40% as operações. 45%. Exatamente. Teve empresa, isso no ano de, acho que 2023, que eu treinei um grande número de profissionais em Minas Gerais, eles estavam com um problema sério de sinistro de máquina. Como assim? Todas as máquinas do canteiro eram alugadas. E o locatário falou, pelo amor de Deus, Marco, você precisa fazer um treinamento lá porque eles estão detonando minhas máquinas. Sabe o que aconteceu? 90% de melhora. Melhorou 90%. Eles começaram a ter uma sinistralidade ridícula de apenas 10%. Olha que negócio interessante, ó. Olha que legal. Vamos fazer um paralelo com o rodoviário. Se eu sair de 90 km por hora para 63, 65, eu consigo reduzir minha sinistralidade entre 50% e 70%. Caramba! Olha isso, que número legal. A possibilidade de me envolver num acidente. Porque é complicado. E a máquina é a mesma coisa. Exato. Se eu trabalhar com a máquina adernada, além da capacidade, né? É o que eu falo pro pessoal. Pessoal, a máquina tem limites. Por isso que eu falo, leiam o manual. Eu forneço o manual para os caras no treinamento. Eu forneço. Falo, qual é a máquina que você opera? Eu vou na internet, vou em qualquer lugar e falo, toma aqui o manual. Apesar de que eu estou conscientizando as empresas a terem um manual, que é obrigatório por norma regulamentadora, a ter o manual dentro da máquina. Tira uma cópia-chave, professor, mas eles roubam o manual. Não, pega, tira a cópia. Tira a cópia Xerox, só para Xerox 10 centavos a página, 20 centavos. Tira uma cópia e deixa dentro da máquina. Porque às vezes o operador um pouco mais precavido. Eu até hoje, em todo o universo de treinados que eu fiz, apenas 2 falaram para mim que leiam o manual. 2. Eu vou te falar, pelo menos uns 500 a 600 treinandos. Nós somos muito daqui. 2! E nós somos muito que nós somos doutores no que nós fazemos.
Vem esse cara falar esse negócio. Exato, você falou Vem esse tudo. menino aí, Doutores da tem razão. 30 anos, vem esse menino me falar o que eu Exato. tenho que fazer. Isso porque eu tô bem velhinho já. Mas eu pego o pessoal acima da minha idade, né? Eu há pouco tempo atrás tive esse problema. Né? Um operador antigo falando, não se ensina truque novo para macaco velho. Falei, não. Já na live passada acho que eu comentei algo, mas há pouquíssimo tempo atrás fiz um treinamento agora. O cara veio também com essa, o operador também veio com essa. Aí eu falei, o senhor tá se aposentando, já, né? Enjoado da profissão, né? Mas sabe o que eu faço? Eu também tenho, Aí o cara. eu também tenho essas trucadas na sala de aula. Exato. Então não dá importância para informação. Mas aí o que eu faço? Não acredito no número? Não existe 11 mil litros de combustível economizado? Como é que você faz tal coisa? Exato, isso. Como é que você faz? Truca o cara. Exato. Também se você fizer isso dessa forma, Uhum. pode fazer assim? Pode fazer. Então, agora vamos lá. Isso aqui dá para fazer assim? Dá. Isso aqui. Então, isso é meio litro. Exato. Esse pessoal, ele tem o que você falou, tem aqueles vícios de saber tudo mas eu vivo falando pro pessoal, falo, galera, as máquinas evoluíram junto com a tecnologia. Antigamente, os instrumentos eram analógicos. Hoje, os instrumentos são digitais. Hoje, você levanta uma carga. Vamos lá. Se a carga for excessiva, ela não vai levantar, vai aparecer no painel e vai acender tudo que é luz. Você entendeu? Isso. Sem contar que hoje em dia, vou dar um exemplo típico. Com precisão. Com extrema precisão. Tem muitas máquinas hoje que vêm já com pré-configuração. Você configura ela, ela cava até aquela profundidade. Acontece muito em escavadeiras. Existem sistemas dessas montadoras grandes, como por exemplo a Komatsu, a Volvo. Essas escavadeiras são de alta precisão, Caterpillar. Programa lá bonitinho, ela faz certinho. Ela faz certinho. Está escavando para fazer de repente um platô. Né? Exato. Vai estar tirando material para fazer até. Se ele afundar mais um lado, menos o outro, depois vai ter que vir repor o material. Exatamente. Deixa planinho o fundo, sabe? Perpendicular com as paredes verticais, tudo bonitinho. Só que vai ensinar isso pro pessoal. Foi o que você falou. O cara não lê o manual. Eu tenho um curso avançado para esse tipo de recurso. Até hoje nunca tive nenhum inscrito, para você ter uma ideia. Porque o pessoal não se interessa. Sabe que eu fui militar. Eles querem o básico. Eu fui militar numa época e encontrei o sargento que era responsável pela oficina. Legal. Um juro não. Com uma experiência brutal. Só que de cabeça aberta. Porque na época o exército tinha muito Mercedes. E aí ele ia na concessionária e perguntava coisas, né, que não sabia, para a concessionária Mercedes. Mas como o exército tinha muito LA, e no mercado tinha pouco, o que era mais voltado ao LA, a concessionária perguntava para ele, porque ele tinha experiência. Olha que legal. E aí eles não conseguiam funcionar um 12-13, ele contou a história para mim. 3, 4 semanas não conseguiam funcionar um 12-13. Aí ele chegou lá, e era um mecânico novo, tinha sido formado, recém-formado. Tinha acabado de sair. Tinha experiência. Tem conhecimento, não tem experiência. Não, natural. E foi meio ríspido com ele. Ele falou assim, então faz funcionar. Eu faço funcionar em 10 minutos o caminhão. E ficou meio assim. E aí o pessoal tirou sarro dele, no outro dia ele foi lá de novo. E ele escutou o Otair falar. Você viu a válvula de retorno? Manda ver a válvula de retorno. E o cara escutou. Foi lá e pediu pro cachoeira, né? Que era do mecanizado, trocou a válvula e o caminhão não tava lá. Daí ele falou, ué, você vai fazer funcionar? Daí o mecânico falou, sim, a gente conseguiu. E fizeram o quê? Não, mas trocou a válvula de retorno. Aquela mesma que eu falei ontem. Que legal! Então, tá vendo? A experiência. Ele é a experiência. Nem tudo também só o manual, né? Tem verdade. Não, claro. O manual é uma referência. É o norte, é verdadeiro. É uma referência. Porque assim, foi o que eu te disse quanto ao livro. Imagina se eu publicasse 250 páginas do livro. Um manual teria aproximadamente 1000 páginas. Sim. Por exemplo, todas as montadoras têm um manual de operação e um manual de serviço. Se você for pegar o manual de serviço das máquinas,
é um carumbo desse tamanho. É porque ele detalha todo, né? Exato. Ele tem que detalhar. Tem que detalhar Alguém tudo. que seja leigo vai desmontar e a partir do manual vai conseguir fazer a montagem, fazendo todas as regulagens. Aí você soma 1.500 páginas, mais o seu conhecimento, 3.000 páginas de conhecimento. Para uma máquina. Para uma máquina. E é verdade, todo esse conjunto técnico faz justamente parte do quê? Do aprendizado, do conhecimento. O pessoal menospreza isso. Inclusive essa parte de telemetria. O pessoal acha, não, isso é luxo. Não é luxo. Não. Aí a gente volta para o ponto do começo desse bloco. É necessário. Faz parte do conhecimento a telemetria. Porque a telemetria pode garantir que a máquina dele tenha, por exemplo, 50% a mais de vida útil. Sim. De trem de força, de estrutura. Porque o pessoal esquece que a estrutura também... Uma informação interessante, pouca gente sabe, mas a máquina tem vida útil. Como tudo, né? E a média é 8.000 horas, você sabia? É 8.000 horas. Aí você fala, nossa, mas 8.000 horas é muito pouco para uma máquina. Não. Desde que ela seja feita a manutenção corretinha, porque a maioria das máquinas, a manutenção é 500 horas, 250 a 500 horas. Olha quanta revisão você vai fazer de 0 até 8.000 horas. Sim. Se for feito direitinho, essas 8.000 horas vão virar outras 8.000 horas. Porque a máquina, ela não tem um limite. Ela tem uma vida útil, assim, estimada, aproximada. Da forma como você operar, você vai poder alongar muito mais. Exatamente. É isso aí, Marcão. Chegamos ao final do terceiro bloco. Gostaria que você resumisse isso de forma bem breve. De qual é o teu recado, então, para o nosso público? Um recado importante para o público. Nunca esqueçam, nunca, que assim, treinamento não é luxo. Treinamento não é luxo, Rodrigo. Treinamento hoje é necessidade. Quanto mais conhecimento o mecânico, o gestor, o operador, o engenheiro da obra, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o empresário, o empreendedor, o investidor tiver consciência que treinamento não é custo e sim investimento, o nosso país vai progredir muito. Porque nós precisamos hoje disso, de conhecimento e informação. Como dizem, né? Quem tem o conhecimento tem o poder. E eu falo isso pro meu pessoal. E quero mais uma vez agradecer você a oportunidade, agradecer também a Ravex, né? E mais uma vez fazer o meu jabá. Ó, pessoal, já tá disponível na Amazon e em breve também vai estar disponível na versão impressa, tá? É praticamente um curso de operação na forma de livro. Lógico, não vai substituir o curso, mas pelo menos você já vai ter 50% pronto. Marcão, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado muito obrigado. Dividir conhecimento. Obrigado a você que nos assiste, né? Hoje estou bastante gripado. Se cuide, acaba ficando um pouco mais difícil de fazer o podcast. Mas não deixe de comprar, de ler. Conhecimento nunca é pouco. É verdade. Eu tenho aprendido muito, né? Principalmente agora na sala de aula, porque como lá tem 20, 30 pessoas diferentes, 20 empresas, coisas que são feitas em algumas empresas, acabam dando base para a gente poder, adequando a realidade de outra empresa, a gente conseguir levar isso, né? E ajudar as empresas e empresários e ajudar a perpetuar o negócio. E a gente aprende, né? A gente ensina e aprende. Com toda certeza. Então, novamente, obrigado. E até o próximo programa.
Obrigado.